Salve, 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 meu povo! Muito boa noite para geral que está chegando online no Instagram. Bom dia a você! A você aí do podcast, a você que está vendo agora pelo Instagram. Uma boa tarde, por que não? Um bom horário de almoço para você. Uma boa tarde, uma boa noite. Está iniciando mais uma live Nós por Nós. E hoje, prepare aí, ó. Prepare seu cérebro porque vem muito conteúdo, vem uma rajada de conteúdo para você. Lembrando a você, salve Renan, meu primo, boa noite a você que tá chegando, você que tá chegando, rapaziada, tá chegando forte aí, legal, hein? Ó, já clica aqui nesse aviãozinho, convida aí pelo menos 5 amiguinhos, eu vou fazer isso aqui agora. Vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, por que não o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono? E dá ao concluir, convida todo mundo, porque hoje o papo vai ser sensacional. O nosso convidado já está aqui, eu já vou fazer o convite. Lembrando que toda terça-feira, 22 horas, tem a live Nós por Nós, na intenção de enaltecer a caminhada daqueles nossos parceiros que conseguiram sucesso na sua jornada. E hoje eu vou fazer o convite aqui. Calma aí. Essa apresentação vai ser sensacional porque esse cara, no primeiro dia que eu o conheci, e me tornei mais fã ainda, conversando com ele no particular, e mais fã ainda, conhecendo a trajetória dele. Ele está na fita. Chegou meu parceiro, Rodrigo Machado. Meu parceirão, Rodrigão, muito boa noite, meu irmão. E aí, boa noite, Evandro. Muito bom, obrigado pelo convite aí. Fazer um brinde aí a você. A nós. Aguinha. Irmão, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo seu aceite. Muitíssimo obrigado por poder, né, nos dar essa oportunidade de te ver à frente das câmeras e não por trás delas. Apresente-se a todos, já que é um praxe aqui da nossa live. Aqueles que não te conhecem, por favor, quem é Rodrigo Machado? Pô, meu nome é Rodrigo Machado. Aí na quebrada, muita gente me conhece como Chita também, do futebol, né? Não, muito difícil me definir, mas meu trabalho, né? Trabalho como diretor de fotografia, como videomaker, como câmera, né? E, e é isso aí. Filho da Cristina, irmão do Beto, companheiro da Monique, Da hora. centroavante do Capra. Vamos falar sobre isso aí, vamos falar. Antes de te dar uma boa noite, eu preciso dar uma boa noite especial à minha sobrinha Thalia, que está presente aqui, já mandou boa noite, mandou um salve, então, boa noite, Thalia, minha sobrinha. Um beijo do tio. Agora a sua apresentação. Todo mundo que vem aqui se apresentar, se apresenta meio tímido e tal, e você não fugiu disso aí. Mas eu vou dizer quem é este rapaz aqui. Aí, prepara. Bacharel em Comunicação Social, habilitado em Mediologia, graduado na Unicamp, com formação técnica em direção de fotografia pelo Latin American Film Institute. Eu preciso fazer um curso de inglês para falar com você, porque pelo que eu li de você aqui, tem umas premiações que só quem tem afluência no inglês para falar, né? Artilheiro por onde passou, atleta universitário, eu não sabia disso, eu preciso que você me conte sobre isso. Militante de causas sociais. E essa bata aqui que eu tenho, eu me inspirei em uma que o senhor foi jogar no Capra da cor laranja. E muito bonita a sua também hoje aí. É o cara da estileira monstra, Essas de Rodrigo branco. Machado. Oxita. Da hora. Mano, Vai, vai. que prazer poder falar contigo. Um cara de tanta tarimba, de tanta bagagem. Poder nos dar essa oportunidade aí de conhecer um pouquinho mais, né, daquilo que você faz, daquilo que você é. Muitos talvez já assistiram muitas coisas que você participou, aplaudiu muitas coisas daquilo que você dirigiu, produziu e participou, mas não sabem que você está envolvido e isso é muito importante. Certo? Certo.
direta. Então, a você que está chegando aí agora, depois de ouvir todo esse currículo desse meu parceiro, ao lado do ombro dele, aqui embaixo, tem um aviãozinho. Clica nele, convida 5 pessoas para curtir essa live, porque vem coisa boa aí. Rodrigo, sem perder muito tempo, porque tem muito conteúdo para a gente falar, Diz irmão. aí. Colégio, anos 90, sem internet, sem muitos acessos, parte de comunicação. Mas eu soube que você sempre foi um cara de muita posição, de argumentações, e alguns parceiros seus me disseram que você era daqueles e até de discutir em sala de aula com professores, quando tinha questão social, questão de história. E, cara, nós não Porra. tínhamos esses acessos de internet, cara. E não tínhamos tantos movimentos assim na parte de colégio mesmo, dos adolescentes. Me conta um pouco dessa sua linha de questionar, de discutir com professores. De onde surgiu isso aí, meu irmão? Quando você aprendeu a ser assim? Mano, cara, isso aí eu tenho muita consciência disso, porque eu sei exatamente onde eu aprendi essas coisas. E foi dentro de casa, Legal. né? Foi com a minha mãe, foi com o meu tio, que é irmão da minha mãe, sempre morou com a gente em casa lá, os dois falecidos já. Minha, minha mãe, ela me dava umas lições, assim, muito diretas, muito simples, assim, e uma que eu nunca esqueci, que ela sempre me falava assim, ah, você não é melhor nem pior do que ninguém, você é igual, né? Você, tipo, olha a pessoa no olho e trata ela com respeito, todo mundo igual. Meu tio era uma fonte de várias coisas, assim, a gente não tinha internet, né? A gente tinha que fazer o trabalho na folha de papel ao maço lá, tinha que ir na biblioteca ali no... Tinha uma biblioteca no Tucuruvi, onde é a subprefeitura, tinha uma biblioteca em Santana, uma ali na Vila Maria. A gente tinha esses lugares, né, que a gente ia correr para fazer trabalho, mas eu tinha uma biblioteca dentro de casa, que era meu tio. Ele tinha muito livro. E ele me falava de tudo, de música, de tudo. E eles me ensinaram a questionar essas coisas, né, dentro da escola, assim mesmo. É, não deixar algumas coisas acontecer, porque se você deixa, né, você é pisado sempre, né, e não falta maldade aí, né, pra gente, né, principalmente os neguinhos, né, que os caras chamam, né. Tinha, né, na escola era foda, tive um professor no Gonçalves à noite, que o cara falava assim, pô, por que você tá vindo pra escola? Você vai ser bandido mesmo? Imagina se eu ouvisse isso na escola. Cê é louco. Na adolescência, que sua cabeça tá cheia de É, conflitos, você não sabe o que você vai ser da vida. E. Meu grau. uma vez teve um professor, cara, que não queria me deixar ir no banheiro, mano, na sexta série. Tipo, como que o professor faz isso com alguém, cara? Eu vou fazer o quê? Vou me mijar na calça? E E tinha umas coisas assim que por qual eu, eu, motivo que eu ele não quis aprendia. deixar? Não queria deixar porque ele era uma professora, era na sexta série. Aí eu acabei, não tenho orgulho dessas coisas, mas, por exemplo, fiz xixi no lixo, né? Eu tive que fazer isso. Depois meu irmão fez isso também. Eu fiquei sabendo depois e ele nem sabia dessa história. Mas, Caramba. mas enfim, tipo, eu lembro até hoje de uma professora de história na escola e aí a gente foi aprender sobre escravidão. Aí tinha um parágrafo e estava escrito lá, eu nunca esqueci, que os negros foram escravizados porque eles eram mais passivos que os indígenas e eles não conheciam a terra, então era mais fácil. E aí eu perguntei para ela, professora, se a senhora tentar me prender aqui, a senhora acha que eu não vou sair, não vou querer sair? Tipo, eu tô falando de mim só. Você acha que a gente chegou e ficou quietinho? É só isso mesmo que tem que falar? Eu sabia um pouco mais porque meu time falava muita coisa, né?
E aí eu não engolia certas coisas. Né, e aí eu tive a sorte de ter dentro da minha casa pessoas que me estimularam a pensar certas coisas que na escola não tinha, né? Na escola, e pensando nos anos 90, a ditadura tinha acabado logo ali. Eu tive, por exemplo, no Gonçalves, educação moral e cívica, né? Tipo, tive na sexta série também. Era logo ali, né? Então a gente, ali, pelo menos eu vejo que a gente teve uma educação bem defasada, assim, sabe? Sim, sim, sim. E foi em casa que, sabe, nem se falava de vestibular na escola, assim, ninguém tava nem aí com isso, sabe? Foi em casa mesmo, foi meu tio, minha mãe, minha avó, e sempre minha família, né? Ela sempre fez questão que a gente estudasse. Ela falava assim: quanto mais você souber, menos vão te enganar. Exatamente. Isso que você falou agora é bem isso, né? De você falar que seu tio te ensinou a olhar nos olhos das pessoas. E quando você está embasado, quando você tem o conteúdo, quando você tem o conhecimento, você pode estar na frente de quem for, né? Se você conhece a sua história, você conhece a essência e você tem a base para falar aquilo, né? E isso hoje talvez tenha um pouco mais de acesso, mas anos 90 ali, eu lembro de passar por alguns conflitos exatamente disso, porque da história que contavam, os negros foram escravizados e por isso eles estão no Brasil e ponto. Não tinha mais história, não tinha o porquê, e não tinha a história de raiz africana mesmo, que nós vamos chegar num documentário sensacional que você participou, que, meu, representatividade, história, onde estão os negros nos livros. E aí, quando falaram que você debatia com as professoras, eu falei, caramba, cara. Porque você é um pouquinho mais velho que eu, e o cara fazer isso lá no início dos anos 90, e de onde veio isso, cara? Casa, base, livros, educação, estudar é importante demais. Parabéns e obrigado por isso, viu, irmão? Da hora. E, irmão, você falou que na escola não se falava sobre vestibular. E aí também voltando, né? Anos 90, anos 2000, sem muito acesso. A gente sempre escuta, vou fazer direito, vou fazer administração, vou fazer educação física, vou fazer fisioterapia. De onde veio, parceiro? Comunicação social e mediaologia. Por que a escolha dessas áreas aí, mano? Onde você aprendeu isso, pelo amor de Deus? Não é muito doido que eu me formei no Gonçalves, era 98, 97 para 98, me formei com 17. Aí minha mãe falou assim: presta o vestibular, né? Se você, né, talvez você não passe, a gente vai tentar pagar seu cursinho, vai fazer alguma coisa e presta vestibular. Nisso paralelo, eu jogava bola, mano. Tipo, e aí minha mãe, ela colocou uma condição, assim, tipo, você pode ser o que você quiser ser na vida. Tipo, mas você vai ter sempre que estudar. Aí, tipo, eu jogava bola, treinava, ralava, vinha, tipo, chegava correndo, a Zoé na porta do Gonçalves, eu falando, deixa, abre aí, abre aí, abre aí. Aí, tipo, entrava assim, tipo, suado, direto, comendo, tipo, minha adolescência, assim, inteira foi assim. Aí, quando chegou na época do vestibular, eu prestei o vestibular só, porque eu tinha estudado em escola pública, né, eu tinha vários amigos, tipo, fora do bairro, assim, porque eu tocava, né, amigos de outros lugares, assim, que que era de outra realidade, assim, de estudar em escola particular, todo mundo prestando vestibular e tal, né? E eu pensei, pô, fazendo cursinho, falando várias coisas que eu não, nem entendia direito. E aí eu prestei vestibular. E aí eu não passei na porra do vestibular, mano. Só que eu passei em engenharia. Nossa. Minha mãe ficou louca, mano. Tipo, meu filho passou no vestibular, mano. Contou pra todo mundo. Não sei o quê. Tipo, e aí eu fui fazer engenharia, cara. Fiz 2 anos
e um pouquinho, só que um ano de engenharia eu já sabia que eu não queria fazer isso. Aí minha mãe insistiu, né? E eu fiz mais um ano. E era particular, com tanto esforço do caralho, assim. E aí os pais pagarem. Na época eu lembro, nunca esqueço, a mensalidade era R$ 490 em 98, 99. Era Isso dinheiro, hein? agora, sei lá, deve ser tipo uns R$ 1.500, não sei fazer essa conta. Se E pá até mais. aí quando eu desisti, foi tipo a decepção, assim, pô, o filho que eu mais investi, né? Engenheiro. Acreditava, e ia ser engenheiro. Agora, o que vai ser, né? Aí eu fiquei 3 anos para pensar o que ia ser, né? Aí eu fiz várias coisas, assim, ganhava dinheiro tocando guitarra, porque eu tinha uma banda com os Gêmeos e com o Dudu, lá do bairro, os moleques da Carapucaia, a gente fazia cover, tirava um dinheiro, e aí nisso eu fui experimentando coisas, assim, aí eu pensei, eu quero fazer alguma coisa que eu goste muito, que, que eu não fique no mesmo lugar todo dia. Tipo, eu comecei a pensar coisas que eu gostaria de como fosse essa profissão. A fazer o Gostava filtro, muito né? de cinema, gostava de música, porque é uma coisa que tipo, vinha do meu tio também. Né? Ele, com 6 anos de idade, ele botou um violão no meu colo. Aí me ensinou 3 acordes assim. Aí, beleza. Com 9, ele me ensinou mais uns dois. Aí eu não ligava muito. Aí com os 12 eu fui lá e falou, e aqueles acordes lá, tio? Aí, tipo, sabe, teve uma coisa de sempre ser estimulado essa parte de arte em casa, sabe? Tipo, sabe, eu tenho livros que eram do meu tio aqui do meu lado, sabe, de arte que eu trouxe comigo. E aí comecei a ver que eu gostava de várias coisas, né? E aí, por um acaso, eu estava lendo muitas coisas de vários cursos que eu poderia prestar. Eu tinha visto cinema, audiovisual, ou coisa de produção de música. E aí apareceu esse curso aí na Unicamp, que tipo, era o primeiro ano da primeira turma e chama Midialogia, que é o estudo das mídias. E aí juntou tudo, tinha som, tinha fotografia, tinha internet, tinha um monte de coisa no mesmo curso, que era um curso de comunicação, em que tinha uma parte de sociologia, assim, bem, uma parte teórica bem forte e mais uma parte prática, assim, foi um curso integral de 4 anos na Unicamp. Aí eu fui morar em Campinas. É, E que eu aí nunca tinha escutado falar sobre. descobri o que era lá, entendeu? Aí eu descobri que nem os professores sabiam muito bem o que era. Vamos conhecer junto, então. E aí é meio isso. Isso acontece, tipo, nessas coisas que são novas, né? A minha turma, ó, o Caetano acabou de mandar uma. Pô, Gustavo morou comigo. E aí eram. A gente era meio a primeira turma de um curso novo numa universidade. Olha lá, aventura, na Unicamp. E eu vi E que aí é uma midiologia. universidade, assim, sabe? Tipo, é um lugar que. Pô, é tipo uma fazendona com vários prédios e de vários cursos de todo tipo. E aí tem o prédio do Instituto de Artes, dentro do Instituto de Artes tem o curso de Midiologia. Aí tem curso de arte, de música, de literatura, engenheiro, médico, tipo, todo tipo de gente nessa fazendona aí. Da hora. E aí, pô, sua grade de horário era flexível, você ia experimentando as coisas e tal, e aí eu tive aula de um monte de coisa, nem sei como e se eu uso as coisas que eu aprendi lá, provavelmente sim. Usa. É, Que a midiologia, ela, pelo que eu li, é, aquele rapidinho, né? Fala sobre o impacto da mídia na sociedade, né? é, E, meu, os trabalhos que você faz, pelo é, amor de Deus, você que está assistindo, procure saber. Depois que acabar a live, eu vou mandar um print aqui dos trabalhos que ele fez, porque vale a pena você assistir esses trabalhos dos impactos sociais. Já aproveitando da parte social, a Monique ela fez uma pergunta aqui bem interessante, irmão.
Quantos alunos negros tinham na sua turma? Eu Eu, gosto de saber isso. De quantos alunos? de 30. Tinha 30 alunos e tinha eu. Menos de 10%. E zero professores. Não, professor, Talvez, esquece. talvez uma professora que por acaso era coordenadora, mas eu nunca fiz essa pergunta para ela, se ela se considera negra. Mas Entendi. Mas pelo jeito, certeza que não. Só pela sua fala já não, dá pra porque ver. não, outros tempos também, tipo, tem, sabe, essa coisa do tornar-se negro, né? Que você se descobre negro nesse país aqui, né? Se E autoconhecer. aí, é, e aí eu não entrei nesse questionamento com ela, assim, mas, porra, várias histórias, né? Tipo, Da hora. que eu posso lembrar derivados disso aí, sabe? Tipo, dessa Já vamos situação de chegar ser aí. negro na universidade. Nós vamos chegar nisso aí. Eu É, vou te fazer uma pergunta agora, que eu não sou, eu soube disso aí também, fazendo as pesquisas ali, ouvindo um negócio aqui, outra paradinha ali, ó, você é um que repórter, hein? faculdade, futebol e faculdade. Cara, eu soube que você jogou na seleção universitária. Porra, essa história é muito doida, mano. Então conta aí, ó, Porque. Mundial de Pequim, eu ouvi falar isso aí. Como isso, cara, e ninguém Não, era sabe? o Universiadas, tipo, era Olimpíadas Universitárias, ia ser na China. Eu não Conta essa fui. história muito. Toma um gole aí. Não, Deixando já claro que tomei. semana, Molhei as palavras. semana passada passou aqui a Dulce também da nossa quebrada. Provavelmente ela estudou Obrigado. com você lá no Gonçalves e ela jogou também. Eu sei quem ela é. Ela jogou também esse mundial aí universitário. Conta pra nós aí, por favor. Eu vou tomar meu gole. Não, quando eu tava fazendo engenharia, tipo, deu 7 meses lá, eu já sabia que eu não queria ser engenheiro, por vários motivos. E aí foi um momento assim que eu tava desistindo de tentar ser jogador, assim, tinha acontecido algumas coisas, né, que me colocaram na cabeça que eu falei assim, não quero mais, foda-se, tô estudando, vou seguir a vida. Só que, porra, eu amo futebol. E aí eu tava lá na faculdade, aí eu vi a chance de ter uma bolsa, né, de pagar menos lá, usando, né, o talento que Deus deu, que é futebol, né? Aí eu fiz o teste no time de futebol da faculdade lá. Aí o técnico ficou maluco, né? Tipo, Por que caralho, não será, sei o né? que. Né? Aí, e na época, modéstia à parte, porra, quando eu tinha 17 anos, eu jogava bola, mano. E Mais do que hoje? aí, bem mais do que hoje. Talvez se eu tivesse a cabeça de hoje no corpo de 17, nem sei o que poderia ter acontecido. Só um parênteses, rapidinho, só um parênteses. É, Ó, pra você que tá assistindo aí e não conhece esse cara jogando, esse é o cara que desafoga o time, ele é o que puxa contra-ataque, é o que faz gol, é o que faz 3 gols por jogo, é o que é o ídolo da maioria da rapaziada, é o que corre o campo inteiro, é o tormento de qualquer defesa que você possa imaginar. Fechei parênteses, continua, o técnico ficou maluco quando eu te vi jogando. não, eu entrei no time da faculdade lá e aí tem o campeonato estadual, universitário, tal, inclusive o Té, que é um dos nossos professores aí do bairro, e disputava pela Faculdade Santana. E, e aí a gente disputou esse campeonato aí, o time da faculdade lá da FEI, que é a Faculdade de Engenharia Industrial, sei lá, não tinha um histórico no campeonato, né? Era tipo o São Caetano, tá ligado? Que chegou e começou a dar um trampo. A gente chegou um campeonato em terceiro e aí ficou tipo, foi campeão no outro ano. E aí, quando a gente foi campeão do campeonato, a gente ganhou o direito de ir para. Na verdade, acho que a gente foi vice, cara. A gente, inclusive, perdeu para a Faculdade de Santana. Aí a gente foi disputar o Brasileiro Universitário. Aí lá, eles iam formar a seleção brasileira universitária. E aí a formação era tipo. Era muito bom isso. Os técnicos eram obrigados a assistir todos os jogos do campeonato. E aí eles faziam uma seleção, tipo de 11.
e os mais votados iam para a seleção universitária. Tipo, e aí foi assim que aconteceu. Fui convocado para a seleção brasileira universitária e a gente foi fazer uns amistosos na França. A gente fez uns jogos lá. Aí a gente jogou contra dois times da primeira divisão, que era o Troyes, o Reims, e jogou contra a seleção francesa universitária, que o esquema lá na França é tipo os Estados Unidos, o atleta passa pela faculdade e aí ele vai pro profissional. E a seleção francesa universitária só tinha cara na beira do profissional, assim. E aí foi uma experiência jogar nesse nível, assim. Acho que foi o nível mais alto que eu joguei, assim. E essa era uma das minhas vontades, assim, de jogar bola. Eu queria ver, tipo, até onde eu poderia, tipo, aonde eu poderia jogar. Aí na seleção brasileira universitária, assim, foi um nível por jogar contra esses caras aí, tipo, foi foda. Da Aí hora. foi um jogo que eu lembro, assim, só pra você ter uma ideia, a gente foi jogar lá, primeiro jogo a gente chegou, aí a gente perdeu de 8-2 da seleção brasileira universitária. Tava achando que ia chegar lá e falar, cara, é brasileiro, não sei o que tal, a gente vai arregaçar. E aí o Brasil tinha acabado de perder a final da França, mano. Putz. Aí toma E lá de aí a 8 a gente foi 2. muito zoado, mano. Aí o outro jogo foi 2-2. Mas aí a gente perdeu de 8-2, eu fiz dois. Nos 2-2 eu fiz um. Tá bom, né? Vamos. Tá bom. Aí agora voltando, já passei por essa parte que eu precisava saber que Aí eu história que não é fui essa. para Universidades porque eu desisti da engenharia, porque tinha que estar matriculado na faculdade para ir para. Ah, entendi. Aí eu deixei de ir para a China, Tá de bom. graça. Primeira vez que eu É. viajei de avião, só fazer esse parênteses. Ah, foi só ali pra França jogar, tá bom, né? Tá É, ruim. Aí, mas, irmão, agora vamos dar um pulo bem, bem, bem grande aí. Obviamente que eu vi os seus trabalhos, né? E alguns me impactaram bastante, né? Eu tenho um aqui que tá martelando aqui bastante, pelo que eu vi. Mas eu quero saber sobre os seus trabalhos em documentários, cara, que são realidades que você mostrou ali através da sua câmera, realidades que estão próximas a nós, do nosso lado, mas que nós não conseguimos visualizar. Qual realidade mais te impactou? porra, cara, eu nem sei dizer isso, porque eu vejo mais as semelhanças. Tipo, se você caminha ali no centro da cidade de São Paulo, você vai pular vários corpos ali que estão no chão. E aí a gente perde a capacidade de se indignar Sim. e é um mecanismo, né, do ser humano, ou como a gente foi criado, ou tudo o que essa estrutura que a gente vive aí faz a gente pular aqueles corpos naturalmente, sabe? Uhum. E aí, na minha profissão, eu não tenho como ser insensível, né? E aí, todo lugar, principalmente você vai trabalhar com documentário, você vai nos lugares. Tipo, as viagens que eu fiz, assim, não foram viagens de turismo. Sim. Tipo, foram viagens, tipo, indo nos lugares que as pessoas não querem ir, né? São sempre essas coisas, assim. Uma vez, né, teve um trabalho que eu fiz, assim, e foi um dos trabalhos que mudou um pouco o, sei lá, meu patamar, assim, de tudo, de acreditar que eu era capaz de fazer as coisas, de como era visto, no caso, que foi um trabalho para a Folha de São Paulo. Eu fui para Belo Monte fazer um especial para, né, para a Folha, que era um site, um documentário e um monte de coisa. Foi uma equipe de jornalistas, a gente foi em 5 para lá, um fotógrafo, que é outro professor, que é o Lalo, de Almeida. E a gente foi para lá e numa dos dias, assim, a gente acabou seguindo uma moto que era uma reportagem local. A gente foi vendo que eles estavam
fazendo, né? E aí a gente acabou caindo seguindo uma equipe de TV junto com esses policiais num programa meio da Atena, assim, sabe, de Altamira, no Pará. E aí a gente acabou estourando, indo lá com a polícia estourando uma boca de crack na, no meio das palafitas, no meio de um lugar assim que, tipo, não pensei em. Sabe, foi a pior coisa que eu vi, assim, os seres humanos passarem ali. Tipo, pessoas assim, tipo, que são pessoas, né? As pessoas falam zumbi, mas são pessoas. Estão na pior situação possível, assim. Aí aquelas imagens, assim, tipo, teve uma que. E aí, uma especificamente, assim, tem até uma foto do lado disso, assim, o policial bateu com o pé na porta, assim, aí as pessoas entraram, a gente entrou, tinha uma pessoa num colchão, assim, no chão. Aí não dava para saber se ela estava morta ou ela estava viva, assim, mas ela estava viva. Ela mal se mexeu, assim, de ver aquela cena. Tipo, quatro, cinco policiais entrando com uma 12, assim, tipo, duas câmeras, uma equipe de TV com uma repórter. E ela teve, sei lá, 0,1% da reação de um ser humano, sabe? E aí, acho que essa cena foi a que mais grudou na minha cabeça, assim, mas tem muitas. E aí, pensando nisso, você falou que pela sua profissão e pela visão que você precisa ter, você não pode ser insensível. E aí, como controlar a emoção, né, de você ver algumas situações que você está ali perto, está do lado, e ter a frieza para você conseguir, vai, focalizar, pegar o melhor ângulo, você conseguir transmitir para nós algo que talvez se nós passássemos por aquele lugar, nós não veríamos. Como controlar essa sensibilidade emocional e esse profissionalismo? Tem algum treinamento, tem algum estudo, alguma coisa, ou é nato, é seu? Não, é. Assim, pensa um médico. Um médico vai, todos os dias ele está vendo aquelas coisas ali, você corre o risco de você virar uma pessoa insensível, né? No sentido de naturalizar a morte, por exemplo. O João contou uma história aí, depois a gente fala. Naturalizar a morte, por exemplo. Eu não, nunca tive nenhuma pretensão de, tipo, ser uma pessoa fria ou qualquer coisa desse tipo trabalhando, porque para mim isso, na verdade, joga contra. Eu não acho que existe isso. Tipo, porque, por exemplo, tem uma situação, a Yasmin Tainá, que é uma mulher diretora de cinema do Rio, a gente passou, inclusive foi o trabalho que eu conheci a Monique, a gente passou por uma situação em Minas Gerais, eu estava fazendo uma imagem que era uma representação, na verdade, porque era uma história de uma senhora que ela visitava o filho que estava preso e ela tinha uma ONG que ajudava, né, essas pessoas, essas mulheres que vivem essa situação dessa pessoa estar presa. Aí a gente estava gravando uma cena dela preparando um kit para levar para o filho dela na prisão. E aí é, eu não consegui, eu terminei de filmar, mas eu não. A dona Tereza, Monique lembrou. Eu chorei, igual criança. Depois que, tipo, a gente acabou, assim, mas enquanto eu tava gravando, assim, minha lágrima tava escorrendo, sabe? E aí eu gravei, porque, né, a gente tava ali fazendo isso e tal. Mas isso também, eu tenho certeza que, de alguma forma, era o meu olhar ali. Então eu tava tentando representar aquilo de uma forma que passasse aquele sentimento dela, né? Então eu acho que isso é um mito, assim, né? Não dá para você estar numa situação que é uma situação extrema e você não sentir nada e só fazer, né? E tem vários tipos de situação. O João levou um festival que eu fui gravar na Bolívia lá, que é um festival, enfim, Tenso. que
é um festival que chama Tinku, e aí ele é um festival pré-colonial que várias tribos da região, né, e eles se encontram lá, e era um festival que antigamente era um encontro em que eles resolviam seus problemas e faziam homenagens a Pachamama para pedir uma boa colheita. Né? E aí, com os, né, colonizadores, não sei o que, Igreja Católica virou uma coisa, uma mistura lá, e eles simplesmente, tipo, saem na porrada num determinado dia lá. E, pô, outro tipo de perigo, no meio do nada na Bolívia, você tendo que fazer as imagens e pancadaria rolando, gás de pimenta, tipo, ir sozinho junto com um repórter, né? Tipo, tendo que fazer tudo, som, imagem no foco, e ainda tem que garantir que deu rec, né? Então, essa é a parte mais importante, você tem que gravar. Como Cara, você grava, tem coisas, e depende, né? Porque cada trabalho é um trabalho. Tem trabalho que você tem a possibilidade de ter um cuidado e fazer aquela imagem lá. Tem trabalho que o factual é mais importante. E aí, no documentário, você acaba tendo que. Né, é uma linguagem bem versátil, assim, porque você pode fazer uma representação e usar no documentário, você pode ter o factual, você pode estar numa entrevista, passar 6 meses com um personagem, vendo a vida dele. É muito amplo, né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, né, tipo, se tem uma coisa específica, assim, eu acho que, sei lá, a vida e as suas escolhas ali te preparam para isso, sabe? E as pessoas que você encontra, tipo, aprendi muito com todo mundo que eu trabalhei, né? É basicamente e, isso. E e calma. aí, falando sobre esses tormentos aí, um outro documentário que você me contou hoje, né, que o filme está disponível na Amazon Prime, Uhum. e esse documentário, meu, também chocou, né, porque foi recente, então vivemos isso bem recente, bem próximo na memória, mas alguns vivenciaram pela internet, outros caminharam gritando, né, isso aí em 2014. E aí, neste documentário que você fez para a Folha, tem uma imagem que eu até tirei um print e te mandei hoje, que você estava do lado de onde estourou uma bomba. E aí eu fiquei viajando, cara, porque assim, as manifestações, né, principalmente essa de 2014, que foi algo globalizado no país, a gente tem as imagens aéreas, nós temos fotos que passam nos jornais e sites, só que a gente não pensa nessas pessoas que fizeram essas imagens. Pô, a repórter que estava com vocês lá, ela tomou um tiro de bala de borracha no olho, porque ela estava de frente pro policial, o policial mirou, olhou para ela, depois vieram falar que atirou pro chão, mas foi direto para ela. E aí, cara, você já sofreu algum tipo de agressão? Já bomba estourou perto de você? Soco, tapa, garrafa, madeira? Como que é essa rotina maluca, cara? Não, é muito doido isso, porque se você for parar para pensar, você não faz muito. Mas aí é meio. Na época que aconteceu, parecia até uma coisa meio viciante, assim, porque você acostuma com aquela situação ali. E aí, ao mesmo tempo que o que você viu lá, de 2004, de 2013, foi um momento de virada para mim, assim, pô, várias situações. Vou lembrando aqui. Foi um O momento João de tá virada, ligado. assim. É, foi um momento de virada porque eu estava no jornal, na Folha de São Paulo, ali tinha uma situação e aconteceu aquilo. E aí, para mim, foi uma oportunidade de mostrar trabalho também, né? E aí, sabe como é que é? A gente tem que aproveitar essas brechas aí, né? E aí eu, pô, foi com a cara e a coragem. E esse dia aí que você viu que essa nossa amiga, a Gil, tomou um tiro no olho, cara, era o começo da cobertura, assim, já tinha tido algumas manifestações, a gente tinha ido em uma antes, já tinha sido violentíssima,
E aí o jornal Folha de São Paulo e aí o Estado de São Paulo fizeram um editorial pedindo mais violência. E essa violência voltou contra a própria imprensa também, né? Porque ela... Opa, dei até uma rotina de cerveja. Essa violência voltou contra a própria imprensa também. Tipo, e a prova física, assim, foi a Gil que tomou um tiro no olho, mas aconteceram muitas coisas aquele dia. Tipo, pô, eu tomei cacetada, eu tomei tiro que pegou na perna, que não machucou, tipo, teve meu, pancadaria pra todo lado, teve gente, teve outras pessoas, tipo, um outro repórter perdeu o olho, que era o Sérgio Silva, nessa situação, e a gente tava, eu pelo menos estava completamente preparado naquela situação ali, porque eu tinha zero equipamento de segurança, a Folha não tinha, tipo, foi uma coisa que foi uma violência que pegou a gente desprevenido, até porque a gente acreditava que a imprensa tinha o direito de cobrir essas coisas, e a gente, né, levou também violência. Daí aí fica uma coisa que é muito tensa, porque você pode sofrer violência de todos os lados, né? Dos manifestantes que, tipo, não Sim. concordam com o lugar que você trabalha ali e tal, ou uma atitude que você toma, polícia, né? Então, é um fogo cruzado mesmo. E aí, pô, essa época eu fiquei noiado, assim, de entender como me portar nesse lugar, assim. E aí, João, que era meu chefe na época, a gente conversava muito, né? Tinha outros repórteres, jornalistas, muita experiência na Folha também, que, tipo, a gente conversava, mas no caso das manifestações, assim, a gente acabou, a TV Folha, puxando a cobertura do jornal. Eu e o Félix, que era o meu um brother bem próximo lá, que a gente chegou nessa manifestação só nós dois, da TV Folha, por exemplo. E aí, às 5 da tarde, já tava comendo a pancadaria. Minha mãe me viu no Datena, mano, e me viu na Record. Tipo, meu Tadinha, telefone velho. começou a tocar. Tipo, policial com spray de pimenta, de gente da imprensa sendo presa, não sei o que. Isso era 5 e pouco da tarde. Era 4 horas da manhã, eu tava trabalhando ainda. A Gil tinha tomado tiro no olho. Tipo, a gente viu bomba em tudo quanto é lugar, diversas situações, e aquilo foi só um dia, né? Então foi esse mês aí, foi um mês que agradeço de estar vivo, assim, eu não aconteceu nada comigo, né? O mais perto de ter acontecido comigo alguma coisa assim bem tensa mesmo foi no Paraguai, que até o João lembrou aí que eu estava com ele lá no Paraguai. E aí a gente estava fazendo outra coisa, era uma série para Globo News, a gente estava cobrindo especificamente algumas coisas que a gente foi lá fazer. Uma das coisas era acompanhar um jornalista lá que tinha tipo ele é a única mídia independente do Paraguai. Lá só tem duas, né? Uma era do presidente, outra era do vice-presidente, duas TVs dos jornais e esse brother. A gente fazendo uma série sobre inovação, tava lá acompanhando a vida dele, fomos no congresso e tal. E aí, de repente, rolou uma treta lá, que os manifestantes foram e queimaram o congresso do Paraguai. Só isso. Eu e o João éramos a mídia internacional lá, entendeu? E Cara, aí a gente, tipo, fiz imagens do congresso em chamas. Tipo, a gente ficou 6 horas gravando e durante essas horas aí, a gente estava indo embora, já tinha deixado o cartão mais precioso com o João, tinha colocado um novo na câmera, e aí a gente voltando, eu tinha, assim, percebido, os caras estavam fazendo uma varredura, por isso, assim, né? Tipo, e a gente vindo pra cá, e gravando, vindo assim, né? E aí é esse jogo, né? Você se posicionando pra ter a melhor imagem e não se machucar. E aí, numa dessas saídas, a gente estava num grupo de pessoas, vamos para a direita, vamos para a esquerda, não sei o que, viramos para a esquerda, demos de cara com os policiais, o cara apontou a 12, eu não sabia falar zero espanhol, o cara podia estar falando Guarani, aí depois o João me contou o que ele estava falando, que era tipo, boca no piso, tipo, boca no chão, tipo, vai pro chão. Quando eu tava descendo, o cara já deu com a 12 na minha cabeça, vieram 5 policiais e me espancaram, chutaram a minha boca, não sei o quê, deram uma coça no João,
A menina que estava com a gente, da repórter também que estava gravando, não fizeram nada com ela, mas aí mandaram a gente correr e meteram bala. Então eu tenho 4 cicatrizes de bala, de borracha, que eu tomei a queima-roupa. Bala passando na orelha, podia ser bala de verdade, podia ser só assim que ali eu fui o Chita, mano. O João podia contar isso aí. O cara falou 3 segundos pra sumir daqui. Precisei de Nossa, 2. o e-mail já. É. E aí eu nem senti as balas, nada, nem senti nada, não senti dor nenhuma. Me contaram, pô, sua boca tá sangrando, seu. Tipo, fui ver, porra, tava com uma camiseta que eu adorava, assim. 4 furos nas costas. O cara tirou em volta da minha mochila, assim, eu tava com a mochila. E aí eu gravei isso, entendeu? Gravei aí? os caras chegando, gravei a cara do cara, entendeu? Tá tudo arquivado. É. E aí, Rodrigão, isso de mídia, né? E aí você falou sobre entregar o cartão precioso para o João. Inclusive, mandar um abraço aí para o João Weiner. Muito obrigado pela sua presença. Em algum trabalho que você fez, você sofreu algum tipo de ameaça? Do tipo, se você postar isso aí, se você publicar isso aí, vai acontecer alguma coisa? Algum tipo, ou depois que foi publicado, já houve algum tipo de ameaça desse jeito? Sei lá, cobrindo manifestações a gente era ameaçado o tempo inteiro, né? Mas alguma ameaça, assim, tipo, de me ligarem, tipo, de eu achar que a minha família tá em perigo. Isso não aconteceu. Eu acho que talvez o meu lugar ali também não seja um lugar que seja o alvo, né? Porque no caso do jornalismo tem o jornalista, né? Mas também hoje em dia salva para todo mundo, né? Eu vi isso É, acontecer. Teve uma época ali no começo, 2014, que começou essa escalada do ódio ali, né? Começou com o ódio a Dilma ali e de repente chegou onde a gente está hoje, assim, eu vi acontecer, a gente fazer uma reportagem e sofrer ameaça, né? Sofrer tentativa de retaliação e tal. Ainda mais, tipo, sei lá, trabalhando pela Folha de São Paulo, porra, tinha visibilidade, né? Então, isso era possível. Mas, graças a Deus, aos orixás e a todos os outros companheiros, isso não aconteceu. Mas tomava uns cuidados, assim, eu não tinha minha família adicionada em nenhuma rede social, né, que eu trabalhava no jornal. Minha mãe ficava triste com isso, por exemplo. Mas eu não sei. inclusive, vieram falar, pô, você convida o cara para fazer a live, ele tem o Instagram bloqueado. Pô, a gente quer ver os trabalhos do cara. Abre o seu Instagram aí, se vira, parceiro. É, então, exatamente, isso aí vem daí também. Tinha, Entendi. tinha essas paranoias aí. Podia ser verdade ou não, mas É alguma bom. providência eu tomava. Cara, agora deixar um pouco mais leve aqui. Eu fiquei bem impressionado com isso. Eu vou citar alguns trabalhos aqui de trabalhos premiados que você participou. Se você quiser anotar, tome nota você que está assistindo aí, porque vale a pena. Então vamos lá. Cobertura Participei, tinha uma premiada. galera. Isso, cobertura premiada das manifestações de 2013, vencedora do Prêmio ESSO e Prêmio Folha daquele ano. Especial multimídia Batalha de Belo Monte, que recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, entre eles o da Fundação Conrado Wessel, o Prêmio CIP, Sociedade Interamericana de Prensa, e o Líbero Badaró, fotógrafo no episódio Racismo e Resistência da série Quebrando o Tabu, dirigida pela Nay Rodrigues, diretor de Mulheres Negras, Projeto de Mundo, medalha de ouro no Prêmio Internacional MIPCOM Diversiva TV Excelência 2019, na categoria Representatividade de Raça e Étnica. Isso eu preciso saber. Dirigiu a fotografia da segunda temporada da série Quebrando o Tabu, com 8 episódios, também pela Spray Filmes e GNT. Medalha de prata na categoria
Documentary Social Issues na premiação New York TV and Film Festival Awards. Ó, o inglês tá saindo. Caralho, E aí, fala foda. cara, Vai que vai. as premiações eu precisava mencionar porque, assim, sensacional. E aí, pegando essas premiações, como que funciona a direção de fotografia de um documentário? Que o senhor colocou na minha enquete que não sabia o que o diretor de fotografia fazia. E eu quero saber o que o diretor de fotografia, como que é essa direção aí, cara? Pô, eu, assim, falando tecnicamente, assim, o diretor de fotografia é responsável pela concepção da imagem ali de um projeto audiovisual. Mas o projeto audiovisual tem vários tamanhos. Às vezes, tipo, não tem nem a figura de um diretor de fotografia, é tipo câmera junto com o diretor. E aí vira uma coisa. Aí, dependendo do que você vai fazer, o diretor de fotografia vai ganhando funções, depende do tamanho do projeto, né? Depende do Entendi. dinheiro que tem, eu posso ter uma equipe. E aí, dependendo do tempo, eu posso fazer um planejamento. E aí, o diretor de fotografia participa desse planejamento da imagem. Sempre tentando traduzir, tipo, o que está na cabeça do diretor em forma de imagem, junto com outras, né, áreas do audiovisual, né? Inclusive, a minha companheira, que eu tenho que citá-la, né, que é a Monique, que eu não... Porra, ela é melhor no que faz. Ela é produtora executiva, ela tem muito a dizer sobre isso, ela sabe muito mais que eu. Mas a direção de fotografia pode ser de diversas formas. Tem essa forma mais, tipo, uma grande estrutura. Esse é tipo um chefe mesmo de equipe. Você tem ali primeiro assistente, segundo assistente, terceiro assistente, assistente de logger, sei lá o quê, gaffer. Mas pode ser uma equipe de um homem só. E aí o documentário tem isso também. Tipo, e eu ainda acho que cada coisa, cada estrutura serve para determinado tipo de assunto que você vai falar. Às vezes eu acho que tipo, uma equipe muito grande não precisa de um diretor de fotografia. Ele vira uma coisa mais jornalística, assim, eu acho melhor ter menos. Mas se for fazer uma coisa que necessita, por exemplo, a gente fez, a última coisa que eu fiz foi a direção de fotografia junto com outro fotógrafo, que é o Flávio, do longa-metragem dos Racionais. Inclusive a Monique é a produtora executiva. Pô, tinha uma estrutura um pouco maior, assim. Tipo, tinha equipe de elétrica, equipe de luz, tinha coisas que eu tinha, que a diretora tinha ideia que ela queria realizar, tinha que pensar como fazer isso. E aí que eu tinha que delegar coisas, né? Tipo, e eu vim de um histórico de videoreportagem, né? Na verdade, a gente fazia documentários todos os dias. Tipo, meu maior professor assim foi o jornalismo nesse sentido e os professores que eu tive lá. E eu agradeço muito. E aí outras coisas também, né? Que o diretor de fotografia também tem que pensar em economizar dinheiro, fazer a melhor fotografia da melhor forma possível para aquele projeto. Não adianta nada, tipo, um diretor de fotografia que só consegue trabalhar em grandes produções. Tipo, quando precisar trabalhar com menos, a pessoa não vai conseguir. E aí eu estou num caminho de me tornar mesmo um diretor de fotografia, assim, até psicologicamente falando, de falar assim, pô, sou o diretor de fotografia. É um caminho que se faz para ser diretor de fotografia e, e faz isso, sabe? É responsável pela imagem, né? A gente pensa a imagem junto com a equipe do filme, a parte da arte, cada um faz a sua parte ali para. E eu sou responsável por, né, captar aquilo, eu sou responsável por desenhar a luz naquela cena, né? Sou Bacana. responsável por pegar aquela imagem. Né? O trabalho de todo mundo resulta ali no que eu vou pegar também. Então, é esse o tamanho da responsabilidade. Às vezes você está trabalhando num projeto que custou 2 milhões e está sendo feito há um mês, há um ano. E aí, pô, você vai, né, vai cagar na minha mão ali. Então, Na hora de acertar o é, negócio. não pode.
né? Tem que gravar, tem que entregar o cartão e tem que aparecer lá no. É E isso. tem que ficar bom. Legal. E, cara, eu preciso que você conte-nos um pouco, preciso deixar isso registrado, sobre a série Libertários. Explica Ah, um pouco para nós aí o que é essa série e a importância dela para nós, enquanto jovens negros periféricos. ah, essa série eu comecei a gravar. Nossa, perdi a conta por causa da pandemia. Ano retrasado, era para ter sido finalizado em 2020 e é uma série sobre a história do povo negro, né? E fala de personagens que deveriam estar mais presentes nos livros de história, como, sei lá, Teodoro Sampaio, a, é, a Maria Filipa, sei lá, tantos outros, Temba Dandara, Zumbi dos Palmares, Luiz Gama, né, né, vários homens e mulheres negros que se resumiram àquele parágrafo daquele livro que eu tinha lá na sétima série, né? Na sexta série, sétima série, sei lá. E aí, e aí a gente tem a nossa história representada como, né, ali, como escravos, né? A gente não, não, não somos escravos, não fomos escravos, fomos escravizados, né? Foi um ato imposto, né? É diferente. Eram pessoas, eram reis, rainhas, comerciantes, né? Eram pessoas que foram aprisionadas e trazidas até aqui. E essa série, tipo, fala sobre essa, né, alguns desses muitos personagens, alguns poucos desses muitos personagens da nossa história relacionado a personagens de hoje que ainda fazem o corre que eles faziam, sabe? Tipo, por exemplo, tem um episódio que é o Luiz Gama, que é um advogado abolicionista, enfim, conseguiu alforrias de muita gente no século XIX, com o Joel, né, Silva, que é um advogado do Jacarezinho que defende a galera da favela. Tipo, e aí tem essa parte histórica com o que acontece hoje, né? É uma série que eu acho legal, mas eu acharia assim super mais foda se fossem, né, tipo, se as cabeças de equipe fossem pessoas negras, o roteirista, direção, etc. Porque a gente também precisa contar as nossas próprias histórias, né? Então, eu acho que isso a Monique sempre fala que a gente tem uma disputa de narrativa que é tipo quem conta as nossas histórias, né? A gente quer ter a possibilidade de contar as nossas próprias histórias, né? E nesse sentido que o audiovisual também é um pouco de militância. Bacana, bacana. Cara, isso que você falou é muito importante, assim. Eu até fui convidado esses tempos atrás para falar numa empresa, falar sobre racismo institucional e estrutural. E eu achei legal isso aí, que era uma equipe do compliance, do RH, composta por 5 pessoas brancas que precisavam fazer um comunicado sobre racismo, né? E elas não sabiam como elaborar isso. E a parte É, boa é que eles procuraram ajuda, né? E deixaram para que nós falássemos sobre. Mas nem todo mundo tem essa consciência e acha e pode se é. apropriar dessa narrativa aí, né? E bacana isso aí que você falou. Trazendo isso, Só um parênteses para falar disso. Também parece uma coisa que a gente também sai chamado para falar dessas coisas. E não é isso também. sim, Tipo, a gente quer dar um passo além disso, entendeu? Para isso a gente precisa, pelo menos as nossas histórias a gente precisa contar, mas depois a gente também quer falar de amor, falar de super-herói, falar dessas coisas. é isso. A gente pode falar de tudo, né? Não somente sobre. Não só disso, né? Aí, cara, eu ia elaborar uma pergunta, e aí conversando com a minha esposa também, ela falou: dá uma pesquisada antes, né? Para saber se é isso que eu ia te perguntar sobre a Folha. Porque, para mim, a Folha sempre foi um jornal elitizado. E aí eu fui fazer uma pesquisa e teve uma matéria sensacional de fevereiro agora, foi até do Fábio Zanini e da Thaisa Pauluzzi,
que eles pegaram duas pessoas de direita, duas pessoas de esquerda e duas pessoas de centro para saber onde que a folha se encaixava. E as seis pessoas falavam que a folha, o de esquerda falava que a folha era de direita, o de direita falava que a folha era de esquerda, o de centro falava que a folha não era de centro. E aí você, enquanto um jovem negro, atuando dentro da Folha de São Paulo. Nos documentários que eu vi, não são todos, estou falando, os que eu vi da Folha, sempre vejo pessoas brancas como colunistas da Folha. E eu cresci tendo essa imagem de Folha ser um jornal elitizado de pessoas brancas com boas posses. Como que era a sua visão dentro da Folha? Como que é a visão dentro dela? Ela é de fato elitizada ou ela é abrangente para todos os povos, funcionários? Como que é isso? Fogueira, irmão. Não, para mim não é uma fogueira, não tenho nenhuma questão de falar disso, porque é o que é. Tipo, eu entrei lá na Folha, tipo, aí quando você toma consciência, né, de ser uma pessoa negra ocupando um lugar, eu sempre tive consciência de que eu era uma pessoa que, tipo, eu era exceção. Tipo, eu era exceção, assim. Eu entrei na universidade pública, estudando em Gonçalves. Eu fui trabalhar na Folha, eu olhava em volta, assim, aí quem eu via? Eu via os faxineiros, eu via o pessoal do mesão, que eram os ajudantes, aí tinha os caras pretos, aí tinha algumas funções, mas na reportagem, mas contando no dedo, na fotografia também, na TV Folha também, sabe? Tipo, era uma coisa que realmente uma bolha. E aí você vai vendo, é isso, você olha assim, é um mundo mesmo que não, você tá ali, né? Sabe? E aí, por isso que eu sempre lembrava da minha mãe, que era uma lição super importante. Você via na escola, serviu ali para mim também. Tem que olhar as pessoas nos olhos, você não é mais nem menos do que ninguém. Você tem que confiar em você e fazer as coisas que você tem que fazer. Né? E aí foi assim que eu tive que me importar, né? Porque você liga o modo ali, tipo, né? Outro código, que é realmente um outro código de existência ali. Aí eu tive essa habilidade de existir naquele lugar. Mas quando eu entrei lá, 3 semanas depois, teve uma demissão em massa. Foram, tipo, 95 jornalistas mandados embora, entre funcionários e gente com vários anos de folha e tal. E aí eu olhei em volta, tinha um brother meu, que é o Férez, que virou meu amigo até hoje, assim. Ele me contando, me atualizando, aí a pessoa descia lá para tomar um café, aí ouvindo as conversas e vendo como que era aquilo. E aí eu já pensei assim, bom, já entendi. Né? Tem a família de não sei o quê, tem não sei quem, aí alguém promovido, tem os preferidos, tem tipo quem vai ser mandado embora. Isso é igual em todos os lugares, a gente estoura na. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou viver todas as experiências que eu posso viver ali. E fazer as coisas sem é muito difícil. Por exemplo, um jornalista do impresso, ele tinha pouco que queria trabalhar em redação, ele tinha ali o Estadão, tinha a Editora Abril, a Folha, sabe? Tinha um cagaço de ser demitido. Eu nunca tive um cagaço de ser demitido. Sabe? Eu tava lá para fazer meu trabalho, ao mesmo tempo que eu tava dentro da TV Folha, que era a gente chamava a gente internamente falava que era a borracharia da Folha, né? O cara entrava lá, uns pôster colados na parede, boneco do Chaves, não sei o quê. E no caso da TV Folha, ali dentro da Folha, falando da estrutura, também é um ambiente político. E no nosso caso, a gente tinha o João, que estava aqui, que era o João Weiner, tem uma história dentro do jornal. O avô dele trabalhou no jornal. Ele trabalhou lá desde os 16 anos. Ele era nosso chefe, ele comprava as brigas com a gente. Ele falava pra gente assim, vai e faça jornalismo, mano. Faz o que tem que ser feito. E aí depois, vocês não são pagos pra, tipo, botar a cabeça no travesseiro e ter peso na consciência, porque quem tem que fazer isso é as caras da diretoria. Eles que estão envolvidos com política. E aí o jornal é uma coisa complexa, porque são muitos jornalistas,
sabe? E aí você tá tendo a cobertura ali. Às vezes você tem um espaço, uma brecha que você consegue publicar alguma coisa. E no caso da Folha, é uma coisa complexa mesmo, porque é difícil você dizer que um jornal é de direita ou de esquerda, a não ser que ele se declare. E tem determinados momentos que o jornal, tipo, dependendo do contexto, ele está em outro posicionamento, sabe? Um exemplo é o El País, da Espanha. Por exemplo, na Espanha ele é considerado um jornal tipo um Estadão, meio que supostamente era de esquerda, mas que é de centro-direita ali. Aqui o El País, tipo, quando veio para cá, foi colocado, né, de esquerda, tipo, quem escreve editorial, tem a pesquisa aí, nunca é revelado o nome de quem escreve editorial, mas tem algumas pessoas que a gente sabe que estão ali, que escrevem o editorial, e passa por uma aprovação, porque tem uma estrutura, né, no jornal, né, tinha os repórteres, né, os jornalistas, né, tinha os editores, né, editor assistente, e aí tem o chefe de redação, e aí tem a diretoria, e aí tem coisas que não passam por isso, toda essa estrutura. No começo da TV Folha a gente publicava direto na internet. Os caras nem viam depois. Às vezes, tipo, causava um estrago ou não. Aí quando eu fui pra TV, eles começaram a ter um certo controle. Começou a ter uma reunião que o João ia lá toda sexta-feira mostrar o programa pronto pros caras debater. Tinha um debate. E também a gente pegou algumas manhas, sabe? Tipo, eu tô entregando o João, mano. Às vezes a gente pegava fazer uma matéria que era meio que um boi de piranha, um negócio que os caras iam olhar e falar assim, isso aqui não pode sair do jornal de jeito nenhum. Aí isso, tipo, ali que os caras não viram direito, porque tinha aquela que os caras certamente iam querer, tipo, barrar aquilo ali, entendeu? Sim. Mas não porque era um posicionamento político de direita ou de esquerda, era porque tinha acontecido aquilo. Não tinha por que, sabe, omitir aquilo. E aconteceram várias situações, né? Mas não era uma coisa assim, isso está vetado, né? Tipo, porque, pô, teve um negócio, eu vou falar uma coisa do meu primeiro dia de faculdade. Isso é uma coisa que vale para as pessoas mesmo entenderem, tipo, o que é a mídia. O professor chegou e falou assim, o que é mídia? Todo mundo falou, o CD, o jornal, o disco, não sei o quê. Todo mundo falando. E aí ele falou assim, mídia é um negócio. Mídia é um negócio. Pode ser um jornal, é um negócio, vai ter que vender jornal. É um cinema, o filme vai ter que vender ingresso. É a TV, ela vai ter que vender o espaço de comercial. E tudo isso, o produto é a gente. Né? O que a pessoa teve tantos por cento de Ibope? Cada ponto no Ibope significa 30 mil pessoas. Sendo que tem tantas pessoas assistindo aquilo naquele momento, ele pode cobrar tanto pela propaganda. O jornal vai colocar um anúncio lá no jornal. Aí vai ter uma construtora que anunciou no jornal. Pô, não vai poder ter uma matéria que, sabe, tipo... isso é dinâmico, entendeu? É um negócio. Tipo, é um negócio como qualquer outro. Tipo, e aí tem dinheiro, tem acionista, aí teve um jornalista lá que foi um jornalista que também foi importante lá, entre outros. Ele me falou uma coisa que eu entendi na prática o que esse meu professor da faculdade disse. Ele fala assim, pô, você está indignado que os caras não fizeram dessa forma, que aconteceu assim? Porra, abre um jornal. Tipo, você quer fazer do seu jeito? Abra um jornal. Inaugura tipo, o jornal tem um dono, entendeu? O meu jornal. O jornal tem um dono. A Globo tem um dono, a Folha tem um dono, tem uma família ali que manda, a Estadão tem, a gente sabe os nomes. Era a família Frias, a família Mesquita, Roberto Marinho. Eles são donos. Então, pô, se for, ele vai ter um negócio para tirar no próprio pé. É um negócio. Você, tipo, porra, você é dono da Nike e aí de repente você vai pegar e botar uns Adidas lá na sua loja? Você não vai. Vai querer vender Nike. Fala mal da Nike. É um negócio. Tipo, e aí tem que entender isso. E as pessoas não aprendem isso na escola.
Entendeu? Então, na real, é quem tem o dinheiro tem o poder de contar a história. Por isso que é importante ter outras pessoas. Por isso que é importante ter preto no comercial. Por isso, porque senão fica sempre aquela mesma história. Tipo, que é a história de quem tem o poder. Não, não é isso aí, não é coisa de comunista. Mano. Tipo, isso aí é só olhar, sabe? Tá acontecendo isso. Sabe? A coisa do ser humano. Os caras têm o dinheiro, eles têm o poder de contar. Os filmes são os filmes que são, tipo, porque, eu não gosto do cinema nacional. Pô, as pessoas não veem o cinema nacional, eles veem aqueles filmes O que a mídia quer mostrar. que a mídia quer mostrar, porque o cinema nacional é muito mais do que isso aí. Tipo, a Globo, ver os filmes da Globo Filme e ver os filmes que estão lá no Netflix, e tem um pouco de variedade hoje em dia, e ver os filmes que os cinemas aceitam passar. Então, sabe, no jornal, é as matérias que o jornal aceitou que entrasse ali. E aí esse negócio da imparcialidade é impossível. Tipo, eu tô sozinho, pensa numa manifestação. Eu sou a mídia. Tô sozinho com uma câmera numa manifestação. Mano, tá acontecendo 1 milhão de coisas. Pra onde eu vou apontar essa câmera? Pronto, já acabou a imparcialidade. Não existe isso. Vou Uma pessoa colocar fez, nos entendeu? manifestantes, vou colocar na agressão da polícia, vou colocar em quem está sofrendo. É isso. Não existe a imparcialidade, já que é uma coisa humana. Pô, Chave de ouro. Rodrigo, infelizmente nosso tempo já se foi. Antes das nossas considerações, dos nossos abraços, eu vou desativar os comentários. Eu vou pedir a vocês que estão assistindo aqui que tirem um print. Vou pedir para você, Rodrigo, fazer uma pose aí de 3 a 5 segundos. Quem puder, tira aquele print, marca a gente, dê uma moral para o Rodrigo Machado, para o poeta Evandro e para a live Nós por Nós. De 3 a 5 segundos, faz a sua pose. A minha vai ser aqui, ó. com risadinha ou sem risadinha? Com risadinha. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tira mais. Rodrigo, as suas considerações, por favor. Pô, eu queria te agradecer imensamente, Evandro, porque é muito bom trocar uma ideia, tipo, literalmente trocar uma ideia e você mostrar as pessoas da quebrada, assim, cada um fazendo seu corre, né? Ter, sabe, sei lá, exemplos positivos. Eu fiquei muito feliz de ver cada um que você chamou falar. E, pô, a gente precisa de mais espaços assim, inclusive espaços físicos, sabe? A gente sentar, quando acabar essa pandemia aí, sentar e trocar uma ideia. E, pô, né, que a gente, falando da escola ainda, tipo, a gente tem que aprender uns com os outros, porque senão a gente não vai aprender. Tipo, os caras não vão ensinar isso que eu falei na escola, que a mídia é um negócio e cada um tem parcialidade e essas coisas não se falam na escola. A gente tem que falar, deveria se falar, mas a gente. E aí o que você está fazendo é sensacional. Tipo, sabe, qualquer iniciativa que junta a gente e exalta os nossos, tipo, galera que é mais de periferia, né, os pretos, né, as mulheres, né, todas as pessoas, tipo, o pessoal da quebrada, sabe? E a gente realmente tem que, de alguma forma, seguir, seguir nesse movimento aí que você colocou a gente. Muito obrigado. Irmão, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, você é um cara que eu me tornei fã pela maneira que te apresentaram para mim. Me tornei mais fã nas nossas conversas, indo aos jogos, durante os jogos, indo para a festa do Mônaco, do WhatsApp. E muito mais ainda, lendo a sua trajetória e muito mais ainda nessa nossa resenha. Esse projeto é, de fato, para enaltecer os nossos, por isso do nome Live Nós por Nós. E você é um cara que a nossa quebrada, a nossa região, a cidade,
sei lá, um mundo, precisa conhecer as suas ideologias, as suas ideias, a maneira de você se portar, a maneira de você enxergar, a visão de mundo, é isso que mais marcante, assim, porque você é responsável por aquilo que nós enxergamos em suas fotografias, em suas filmagens, e esse tato, essa sensibilidade, coisas que nos impactam, coisas que nos sensibilizam, são de responsabilidade suas, né? Pelo ato e pela direção. Então, uma honra trocar esse papo com você. Essa live vai ficar A honra é salva aqui no minha. perfil, com certeza. E, irmão, Deus te abençoe. Muito mais sucesso na sua caminhada. Tá ligado que é nós por nós sempre. Tá ligado? É Podemos isso por aí, você. mano. E vamos junto. É nóis. Abraço, É isso rapaziada. aí. Boa noite pra geral. Boa semana pra você. Tamo junto. Beijo pra Nóis. todo mundo, é nóis. Beijo, tia Célia.